Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo, né, para mais uma transmissão de um aulão do professor Lúcio Flávio de Biologia. Queria avisar vocês que agora nós estamos com o programa de monitores aberto, beleza? Nós vamos disponibilizar o número deles e o nome deles e a matéria que eles vão dar aula lá nas nossas redes sociais, do Mova-se pro Enem. Também, se você tiver no nosso grupo do WhatsApp, ou então mandar uma mensagem na nossa DM mesmo do Instagram, nós também vamos disponibilizar o número desse professor, tá? De acordo com a sua dúvida. Nós pedimos encarecidamente que não ligue para esses professores, só mande mensagem mesmo pelo WhatsApp, porque eles são monitores voluntários, eles não trabalham para a gente. Então, às vezes eles vão estar resolvendo coisas do dia a dia deles, mas eles vão responder vocês, tá? No final do dia, quando eles tiverem tempo, eles vão responder vocês, não precisam ficar ansiosos. Queria agradecer ao Lulu mais uma vez, né? Por mais uma aula aí. Lembrar vocês também que as próximas aulas dele vão estar disponíveis no calendário lá na nossa rede social. Não esquecer também de entrar em contato com a gente com relação às apostilas e com relação ao nosso Drive. Não esqueçam que tem nosso Drive com alguns portfólios lá, algumas aulas gravadas, para vocês começarem a estudar para o Enem que já está pertinho. Beleza? Lulu, pode começar aí. Boa aula para o senhor. Beleza, valeu, Denute, brigadão. Bom, pessoal, hoje a gente retoma, né, depois do nosso feriadinho aí, do dia 12, espero que todo mundo descansado. Agora, né, colocar o pé com força no acelerador e poder se preparar para conseguir o sucesso que vocês almejam, beleza? A gente vai retomar hoje o assunto de ecologia. Na aula passada nós trabalhamos a questão das definições, não é isso? E hoje a gente vai trabalhar um assunto extremamente importante, que é o fluxo de matéria e o fluxo de energia nos ecossistemas. O que muitas vezes vocês veem nos livros, tá? Com o nome de cadeias e teias alimentares, tá? Esse é um assunto muito pertinente, um assunto que cai com muita frequência e é interessante que você trabalhe da maneira mais específica possível na compreensão desse conteúdo, porque ele é um dos carros-chefes que aparecem na ecologia, beleza? Então, a gente vai abordar hoje o que são as cadeias e as teias alimentares, beleza? E a gente vai ver ao longo dessa aula que ao longo das cadeias alimentares a energia sempre diminui ao passar de um nível trófico para o outro. A matéria, via de regra, também, mas há casos em que a matéria pode não diminuir ao passar de um nível trófico para o outro, e sim aumentar, o que se chama magnificação trófica, tá? Mas antes que a gente trabalhe especificamente esse tema, vamos entender o que é uma cadeia ou uma teia alimentar, tá? E aqui eu tenho, né, uma imagem mostrando para vocês aqui, ó, do lado esquerdo, uma cadeia no ambiente terrestre, do lado direito, uma cadeia no ambiente aquático, e ao centro aqui, ó, eu tenho uma teia alimentar, beleza? E vocês já devem ter visto isso em alguns livros, onde aparece, então, tá, a base do sustento nutricional dentro de um ecossistema, que são os caras chamados de produtores. Então, entendam como produtores aqueles organismos que, por capacidade própria, autotrófica, auto, sozinho, trofos, comida, são capazes de fazer o próprio alimento. Beleza? Normalmente, você vai encontrar quem nesse nível trófico aqui? Você vai encontrar no nível trófico dos produtores, os vegetais, realizando um processo chamado fotossíntese, que é o processo pelo qual o vegetal, utilizando CO2 da atmosfera, água do ambiente e luz, é capaz de sintetizar matéria orgânica, glicose. Então, o produtor mais frequentemente encontrado aqui são vegetais, beleza? O processo mais frequentemente encontrado aqui é a fotossíntese, e por produtor, a gente entende o organismo que é capaz de fazer matéria orgânica a partir da matéria inorgânica. Exemplificando aqui, você faria glicose, utilizando CO2 e água, num processo chamado de fotossíntese. Tá? E o que viria a ser uma cadeia alimentar? Seria a transmissão desse alimento a partir desse produtor para os demais organismos que você encontra nesse ecossistema. De uma maneira bem simples, e que eu gosto muito de sacanear de falar, é o seguinte: uma cadeia alimentar é uma demonstração gráfica de quem come quem. Né? Só que você não vai chegar numa prova discursiva em que o cara te pergunta, por exemplo, o que é uma cadeia alimentar, né? Ou numa questão de múltipla escolha, em que ele pede a definição de uma cadeia alimentar e você tem que marcar uma alternativa em que tenha a definição, você não vai encontrar lá quem come quem, não é verdade? A cadeia é definida como a demonstração das relações tróficas, trófos, alimento, das relações alimentares entre os organismos de um determinado ecossistema. E aí, como eu falei, o primeiro nível trófico, o primeiro nível alimentar, ele é independente de outro nível no sentido de alimento. Ele fabrica o próprio alimento.
E como eu falei, normalmente no produtor estão os vegetais, normalmente como processo está a fotossíntese. Mas, por favor, presta atenção numa coisinha, tá? Isso pode ser cobrado de vocês. Existem organismos produtores, tá, que não são fotossintetizantes, são quimiosintetizantes. Eles também conseguem pegar CO2 da atmosfera e água do ambiente e converter isso em glicose. Só que ao invés de utilizar a energia luminosa para fazer esse processo, o que daria o nome de fotossíntese, eles usam a energia de uma reação química, o que qualifica essa reação como uma quimiossíntese. Então, muito cuidado nesse ponto. Não são apenas fotossintetizantes os organismos autótrofos. Os quimiosintetizantes também podem ser organismos autótrofos. Claro que a quimiossíntese é bem menor em termos de proporção do que a fotossíntese no nosso planeta, mas é um elemento importante para os produtores, né, produzirem matéria orgânica, beleza? E quem seriam os quimiosintetizantes? Seriam bactérias. Então, parando nesse aspecto, a gente já tem que o primeiro nível trófico, então, pode ser ocupado pelo reino plante, pelos vegetais, fazendo fotossíntese, ou pelo reino monera, com as bactérias fazendo quimiossíntese. E aí uma lembrança, tá? Algas não pertencem na classificação atual ao reino plante mais. Elas pertencem ao reino protoctista. E elas também fazem fotossíntese como obviamente, as plantas. Tá? Então, no nível dos produtores, você poderia ter 3 reinos. O reino monera, fazendo quimiossíntese, o reino plante, fazendo fotossíntese, beleza? E o reino protoctista, com as algas fazendo fotossíntese também. E como eu disse, quem seriam produtores? Seriam os organismos capazes de, com a matéria inorgânica, elaborar matéria orgânica, inicialmente a glicose, mas que pode ser transformada em outras matérias orgânicas, que serão então transferidas para os próximos níveis tróficos. Beleza, meus amores? E aí, ó, o segundo nível trófico, tanto numa cadeia aquática quanto numa cadeia terrestre, né? Aqui à esquerda é a terrestre, aqui à sua direita é a aquática, são organismos que não fazem o próprio alimento, eles dependem dos produtores diretamente para se alimentarem. Então, perceba, eles estão no segundo nível trófico já, que é o segundo nível alimentar dentro de uma cadeia, mas eles são os primeiros caras a consumirem, porque os primeiros produziam. Então, eles são chamados de consumidores primários. Então, aqui no caso, ó, você tem uma plantinha como produtor e um gafanhoto como consumidor primário, beleza? Pegando uma parte da matéria produzida por esse produtor, ingerindo uma parte dessa matéria, gastando uma parte dessa matéria para gerar energia para a sua vida e guardando uma parte dessa matéria em seu corpo. E aí é claro que essa parte de matéria que foi guardada no corpo do consumidor primário poderá ser transmitida para o próximo nível trófico. E aí percebam que a gente já está no terceiro nível trófico, mas é a segunda vez que se consome. Logo, a gente tem aqui um consumidor secundário. E o que vai acontecer? Esse consumidor secundário vai se alimentar da matéria que esse consumidor primário tinha conseguido do produtor e não tinha gastado para manter a sua vida, tinha guardado em seu corpo. E aí é óbvio que isso será disponibilizado para o consumidor secundário, que, pegando essa matéria, né, gastará uma parte dela para gerar energia e manter a sua vida, e uma outra parte guardará em seu corpo. E aí essa matéria estará disponível para o próximo nível trófico, que no caso seria o quarto nível trófico. E aí percebam que o quarto nível trófico está sendo ocupado pelo terceiro consumidor na cadeia. Então ele é chamado de consumidor terciário. E assim as coisas vão acontecendo ao longo de uma cadeia alimentar. Então, a cadeia seria uma representação, tá, que mostra as relações tróficas, traduzido, quem come quem, beleza? De um nível trófico para o outro. Ela vai ter como primeiro nível o produtor, que é o nível que converte a matéria inorgânica em matéria orgânica, os vários consumidores que se alimentam direta ou indiretamente do que foi gerado pelos produtores, e no final de todas as cadeias, tá, meus amores, vocês vão ter o que a gente chama de decompositores. E aí no grupo dos decompositores estarão as bactérias e os fungos. E o que faz um decompositor? Ele faz exatamente o oposto do que faz um produtor. Enquanto o produtor pega a matéria inorgânica e converte em matéria orgânica, permitindo o seu fluxo pela cadeia, o decompositor pega matéria orgânica de todos os níveis que não foi gasta por aquele nível,
e quando ele morre, converte essa matéria orgânica em matéria inorgânica, devolvendo essa matéria para o ambiente, para que o produtor possa pegá-la de novo e recomeçar todo o processo. Então você percebe uma coisa, né? Nas cadeias alimentares, o fluxo de matéria, ele é cíclico. Ele começa de um produtor, ele passa pelos vários consumidores, e ao chegar aos decompositores, a matéria orgânica que tinha sido produzida pelo produtor e transmitida aos outros níveis é convertida de novo em inorgânica, retornando para o produtor. Então, o fluxo de matéria num ecossistema, a gente costuma dizer que ele é cíclico, tá? Porque a matéria que não se gasta para se manter a vida em cada nível trófico vai sendo transmitida para o nível trófico subsequente, e no final das contas os decompositores vão converter em matéria inorgânica e devolver para os produtores. E aí é interessante lembrar, né, que nesse nível dos decompositores, que existe tanto nos ecossistemas terrestres quanto nos aquáticos, você terá bactérias e fungos fazendo esse processo. Agora, uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, meus amores, é o seguinte: bactéria e fungo é sempre decompositor? Não. Depende da sua ação no ecossistema. Se ele estiver convertendo matéria orgânica em matéria inorgânica, aí sim ele está no papel de decompositor dele, fechando as cadeias alimentares ou as teias alimentares. Agora, imagine uma coisa. Existe um grupo de fungos, tá, que são alimentados por restos vegetais que formigas levam para dentro do formigueiro. Olha que doideira. A formiguinha corta as folhas, você já deve ter visto formiguinhas por aí carregando folhas, tá? Nem todas as espécies se alimentam do néctar ou destas folhas. Algumas espécies levam isso para dentro do formigueiro e utilizam esse vegetal para nutrir um fungo que cresce sobre essa vegetação. Esse fungo cresce e a formiga vem e come o fungo. Agora perceba, se o fungo está crescendo e o fungo não é autótrofo, o fungo não faz o próprio alimento, como eu falei, no grupo dos produtores você pode ter plantas, beleza? Você pode ter algas, portanto protoctistas ou bactérias, mas fungos não. Os fungos são sempre heterótrofos, né? Esses fungos estão em cima dessa folha e estão crescendo, é porque eles estão tirando matéria orgânica dessa folha, absorvendo e incorporando em seus tecidos, por isso que eles estão crescendo. Nesse caso, essa matéria que os está fazendo crescer, ela não é uma matéria que está sendo decomposta, ela está construindo o corpo do fungo. Então perceba, como ele tirou matéria da planta para fazer seu corpo, o fungo está atuando como o quê? Vamos lá. Acertou quem imagina e quem chama o fungo nesse momento de consumidor primário, porque ele vai estar aqui, ó, no segundo nível trófico, tirando matéria orgânica da planta e armazenando matéria orgânica em seu corpo que está crescendo. E aí, olha que curioso, a formiga que come este fungo, tá? Ela está ocupando, né, o terceiro nível trófico, ela é o consumidor secundário. Então, não partam do princípio de que se é um fungo, é um decompositor. Não. Se ele estiver convertendo matéria orgânica em matéria inorgânica, fechando cadeias e teias alimentares, aí beleza, ele é um decompositor. Mas se ele estiver funcionando como um consumidor, pegando matéria de um nível anterior ao dele e fixando em seu corpo, ele é um consumidor, beleza? E aí tomem cuidado, beleza? Para não acharem que sempre os fungos serão decompositores, tá, meus amores? Então, isso estamos falando de cadeias alimentares, né? E nessas duas imagens, uma coisa interessante acontece. A seta vermelha, ó, está indicando a passagem de matéria de um nível trófico para um nível trófico subsequente, beleza? Agora, entenda o seguinte, essa seta não demonstra apenas o fluxo de matéria. Junto com essa matéria, existe energia associada a ela. A glicose tem uma certa quantidade de energia que, quando degradada, né, a glicose libera energia para as atividades celulares. Então, você tem essa seta vermelha mostrando o fluxo de matéria e o fluxo de energia. E nesta representação, eles optaram por pegar uma seta amarela grande, longa, ó, levando todo mundo para os decompositores. Normalmente, essa não é a forma mais comum de representar os decompositores numa cadeia. Numa cadeia, ou os decompositores não são representados, embora estejam lá, a gente sabe que uma cadeia precisa de um decompositor para se fechar, tá? Mas normalmente, quando eles colocam os decompositores, eles colocam do lado de fora e puxa a seta de todo mundo para o decompositor. É essa a ideia que ele está fazendo quando a seta amarela passa por todo mundo chegando ao decompositor,
beleza? É só uma outra maneira de representar a mesma coisa. Então, a gente teria o nível trófico dos produtores, que é sempre o primeiro, o nível trófico dos decompositores, que é sempre o último, beleza? E entre esses caras, você tem o nível trófico dos decompositores, dos consumidores, desculpa, que vão transferindo a matéria e a energia ao longo da cadeia alimentar. Tranquilo? Lembrando que a matéria que não foi utilizada para se gerar energia para se manter a vida, foi sendo acumulada, poderá voltar pela ação de um decompositor para o produtor, o que faz com que o fluxo de matéria, beleza, seja compreendido como cíclico. Tranquilo? E aí uma coisa importante de vocês observarem aqui, tá, meus amores? No meio você tem uma cadeia. Por quê? Na natureza, você não tem cadeias isoladas. Na natureza, inúmeras cadeias existem e inúmeros seres em cada uma das cadeias podem interagir com outras cadeias. Então, se você pegar aqui como exemplo, ó, essa cadeia que eu vou citar, uma plantinha, tá? Uma lagarta, eu adoro chamar de largata. Embora esteja errado, é fofinho, mas você não pode usar, é lagarta. Essa lagarta se alimenta das folhas desse vegetal. Então, o vegetal é o quê? O vegetal é um produtor. Só lembrando, que processo ele usa para transformar matéria inorgânica em orgânica? Fotossíntese. E esse cara, então, pega uma parte da glicose que ele fabrica para degradar em suas células, gerar energia para viver, que é pela respiração. Não se esqueça que um vegetal, além de fazer fotossíntese, só, né, é capaz de fazer respiração. Mas uma parte da matéria que ele produziu, ele não consome, fica armazenado em seu corpo, permitindo ao seu corpo crescer. Essa matéria armazenada pode ser transmitida para a lagarta. E é claro, uma parte da matéria que a lagarta pegou, ela utiliza para gerar energia para a sua vida, mas uma parte da matéria ela acaba não queimando e acaba formando tecidos em seu corpo e crescendo também. Esta matéria pode então passar para o passarinho aqui, ó. E aí o passarinho é mais um dos consumidores nessa cadeia. Então você teria aqui ó, um produtor, a lagarta como um consumidor primário, a largata, né, como consumidor primário, e o pombinho aqui, o ratinho com asa, né, que eu costumo chamar, um consumidor secundário. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, tá vendo? Agora, dá uma sacada aqui, que você tem uma outra cadeia do qual participa essa planta e esse ratinho com asa aqui também. Quer ver? Olha que doideira? Você tem essa planta, sai para esse inseto aqui, e olha que legal. Desse inseto pode ir direto para o pombinho lá, ou desse inseto pode ir para a joaninha, que depois vai para a pombinha. Vocês acham a joaninha tudo fofinho, né? Ai, joaninha fofinha, coisa mais linda, coisa mais fofa. Carnívora, comedora de carnes, de tecido animal. Olha, ó, comeu o insetinho aqui, beleza? E depois foi comida pelo pombinho. Então, se você perceber, olha só, eu mostrei para você 3 cadeias das quais participam vários indivíduos várias vezes. Ó. A planta, a lagarta e o pombinho, a primeira cadeia. A planta, o inseto e o pombinho, a segunda cadeia. A planta, o inseto, a joaninha e o pombinho, a terceira cadeia. E há inúmeras outras. E na natureza é isso que rola. Você não tem cadeias isoladas, você tem teias alimentares. Então, o que seria uma teia? Seria a representação das várias cadeias interagindo no ecossistema. Então, isso seria uma teia. E aí, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é a seguinte: numa cadeia, tá? Um cara nunca muda o seu nível trófico, a sua posição trófica. Então, nesta cadeia aqui, beleza? Você teria o gafanhoto sempre como um consumidor primário, porque ele come planta, e sempre no segundo nível trófico, nessa cadeia. Agora, se a gente pegar essa teia aqui, toma cuidado. Ó. Na cadeia planta, lagarta e pombo, ninguém muda de função. A planta é produtora, a lagarta é consumidora primária e o pombo é consumidor secundário. Beleza. Agora, como ele participa numa teia de várias cadeias, se eu pegar outra cadeia, olha só que massa. Ó, você tem uma planta, um consumidor primário, indo para a joaninha, um consumidor secundário, e agora indo para o pombo, um consumidor terciário. Então, perceba, o pombinho pode ser consumidor secundário nessa cadeia aqui, e ele pode ser consumidor terciário nessa cadeia aqui. Então, quando o cara apresenta 2 ou mais níveis tróficos, necessariamente ele está numa teia. Então, se numa questão lá, das avaliações que vocês vão fazer nos vestibulares, disser que em uma cadeia, o indivíduo pode pertencer a mais de um nível trófico, está errado, essa informação é errada. Agora, se você for, né, confrontado com a afirmação
de que numa teia alimentar, um indivíduo pode pertencer a mais de um nível trófico? Isso é verdade. E aí, bebês, uma ajuda para vocês, uma dicasinha que a gente dá sempre quando está dando aula de vestibulares, tá? Quase sempre, toda regra tem exceção, beleza? Sempre, todo e nunca é a alternativa errada, beleza? Porque, como eu disse, para toda regra tem exceção, até mesmo para essa regra, né? Então, quase sempre o todo, sempre o nunca estão errados, beleza? Porque sempre tem uma exceção. Agora, existem afirmações em que o todo, o sempre e o nunca podem ser verdadeiros. E aqui eu estou te dando um exemplo, ó. Numa cadeia alimentar, um organismo nunca pode pertencer a mais de um nível trófico. Ou, numa cadeia alimentar, um organismo pertence sempre ao mesmo nível trófico. Deu para entender a lógica? Então, na cadeia, essas informações com sempre e nunca valeram. Agora, se eu for para uma teia, essa informação de que o indivíduo pertence sempre ao mesmo nível trófico estaria errada. Acho que deu para todo mundo compreender essa lógica, né, da fala que se tem nos enunciados, nas questões dos vestibulares, beleza? E aí, com isso, a gente entendeu o que é uma cadeia, a gente entendeu o que é uma teia, a gente entendeu quais são os níveis tróficos que existem em cadeias e teias, a gente entendeu quais são os organismos em cada um desses níveis tróficos, e a gente viu que a matéria flui ao longo das cadeias e das teias, retornando aos produtores, beleza? Por um processo cíclico. Agora, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a energia. E aí, olha só, vamos entender aqui. Uma vez eu apresentei essa imagem numa prova do ensino médio e pedi para os alunos colocarem para mim qual era o nível trófico dos indivíduos representados. Aí, aluno, né, como sempre um bicho muito genial, tá? O cara foi lá e falou assim, o sol é o produtor e a planta é o consumidor primário. O gênio da minha vida é o seguinte, o sol não é um organismo vivo. Então, numa cadeia alimentar onde só existem organismos vivos, você tem que começar de quem depende do sol para produzir matéria orgânica. Esse quem é o vegetal, nesse caso aqui. Então, este seria o produtor, né, meu amorzinho? O consumidor primário seria o viadinho aqui, o consumidor secundário seria o tigrezinho aqui, leão, vai saber, né? Esse é um tigre, tá? Não tem jubona aqui, ou poderia ser uma leoa. E, por fim, os decompositores. E aí você está vendo uma seta aqui, ó. A energia está chegando nessa planta. E aí, lembrem-se, a energia luminosa no vegetal é convertida em matéria orgânica, que é a glicose. E nessa glicose está armazenada a energia. Então, a fotossíntese converte uma forma de energia, que é a forma de, luminosa, tá? A energia luminosa, em outra, que é a energia química, da glicose. Uma parte da glicose, essa planta vai gastar respirando para gerar energia para suas atividades. E a partir do uso dessa glicose aí para obter energia para a sua vida, vai se perder calor, beleza? Agora, uma parte da glicose produzida não vai ser degradada. Então, ela vai constituir os tecidos do vegetal e vai passar para o viadinho. Quando o viadinho comer essa matéria, uma parte da matéria, esse viadinho vai degradar por via da respiração, gerando energia para suas atividades vitais e produzindo calor, que também se perde. E a parte que ele não degradou fica em seu corpo para eu passar para o, né, leopardozinho aqui, ou para o, né, carnívorozinho aqui. E desse cara aqui, você pode passar depois para os decompositores. E aí perceba que os decompositores podem receber de todo mundo. Agora, antes de passar o que esse cara comeu para frente, esse cara vai acabar gastando uma parte do que comeu para suas atividades. E vai acabar gerando energia térmica também, calor que vai ser perdida para a atmosfera. Então, perceba uma coisa, enquanto a matéria, tá, pode passar de um nível trófico para o outro, e no final os decompositores convertem a matéria orgânica que sobrou em matéria inorgânica que pode voltar para a planta, ou seja, a matéria tem esse fluxo cíclico, dá uma sacada na energia. A energia que essa planta produzir, tá, e que for perdida na forma de calor, não pode voltar para o sistema. A energia que este viadinho produzir a partir da quebra de matéria orgânica para gerar movimento e gerar também calor, serão perdidas para o ambiente, na forma de calor ou na forma de movimento. A energia que esse, né, carnívorozinho degradar para obter, para manter sua vida com movimento, com calor, também será perdida para o ambiente. Como essa energia não pode retornar para entrar no sistema de novo, ela acaba sendo perdida e transformada em outras formas de energia, ela não desaparece, ela é convertida em outras formas de energia.
A gente diz que o fluxo de energia é unidirecional. Então, ele entra a partir dos produtores, flui pelos consumidores e é perdida para o ecossistema, não retornando àquela cadeia. Já o fluxo de matéria é cíclico. Então, amores da minha vida, gravem isso. O fluxo de matéria nos ecossistemas é cíclico. Já o fluxo de energia é unidirecional, porque a energia vai sendo convertida de uma forma em outra que não pode ser reabsorvida pela cadeia. Deu para entender essa lógica aí? E aí uma coisinha que eu queria que você percebesse. Se ao passar de um nível trófico para o outro, eu gasto a energia e essa energia não pode retornar, você concorda comigo que ao passar de um nível para o outro, a quantidade energética sempre diminui. E é por isso que as cadeias alimentares elas não são infinitas. Vai chegar uma hora que vai terminar a cadeia, por quê? Porque a quantidade de energia disponível neste último nível trófico é tão pequena que um próximo nível trófico gastaria mais energia para conseguir essa pouca energia do que efetivamente ele teria de benefício dessa energia. Então, não há como sustentar níveis tróficos a partir daí, porque a quantidade de energia já diminuiu demais. É por esse motivo que as cadeias alimentares são infinitas ou finitas. Pensa aí, elas são finitas. Elas terminam em algum momento. E é claro, quanto melhor for a transmissão de energia, ou seja, quanto menos energia se perder ao passar de um nível trófico para o outro, o que você imagina? Maiores ou menores devem ser as cadeias? Vamos pensar. Ó. Quanto mais eficiência em transferir a energia de um nível para o outro sem perdê-la, maior a quantidade de níveis tróficos esta cadeia pode ter. Quanto menor for a eficiência, menor a quantidade de níveis tróficos que eu vou ter. E aí perceba uma coisa, né? Como regra, e não existe exceção para essa regra, a energia ao passar de um nível trófico para o outro, como possui dissipação e perda, sempre diminuirá ao passar de um nível trófico para o outro. Então, quanto mais distante do produtor eu estou, menor o nível energético deste nível trófico. Beleza? Porque você vai perdendo energia ao passar de um nível trófico para o outro. Então, lembra disso. Beleza? E lembrem-se que o fluxo de energia não é cíclico como é o fluxo de matéria. E aí, do mesmo jeito que a energia, meus amores, como a energia, né, está contida numa matéria, quando eu transmito a matéria para o próximo nível, uma parte da matéria eu gastei, por isso eu perdi energia. Esse próximo nível também gastará uma parte dessa matéria para gerar energia para suas atividades, o que vai fazer, inclusive, perder energia na forma térmica. E só transmitirá uma parcela da matéria que comeu do nível anterior para o próximo. Então, via de regra, e neste caso tem exceção, tá? A matéria tende a diminuir ao passar de um nível trófico para o outro, mas há casos de exceção em que a matéria pode aumentar ao passar de um nível trófico para o outro. E isso é exatamente o que a gente chama de magnificação trófica. Então, quando você pensa em glicose, que é consumida para gerar energia, realmente, ao passar de um nível para o outro, como cada nível usa uma parte da glicose que comeu, ou da matéria orgânica que comeu, o nível trófico subsequente vai ter menos matéria. Agora, pense numa coisa. Existem matérias que são absorvidas pelos indivíduos e que não são degradadas por ele, simplesmente porque não existem vias metabólicas dentro do corpo para degradar esses compostos, ou as vias metabólicas são pouco eficientes. Então, é o que acontece, por exemplo, com alguns metais. Alguns metais pesados que contaminam o ambiente em elementos de poluição, e o mercúrio é um deles, você não tem vias metabólicas eficientes dentro dos organismos para quebrar esse mercúrio e jogá-lo fora. Ou as vias excretoras desses organismos não são capazes de tirar o mercúrio de seus corpos. Consequentemente, o que acontece? Se um nível trófico absorveu X de mercúrio e ele não conseguiu diminuir essa quantidade, porque ele não conseguiu metabolizar esse mercúrio ou jogá-lo fora, se o próximo nível vier e comer 2 ou 3 indivíduos do nível anterior, ele vai estar multiplicando por 2 ou 3 o mercúrio em seus tecidos. Ou seja, nesse caso, a matéria não diminuiria ao passar de um nível trófico por outro, e sim aumentaria. Isso acontece, por exemplo, com um pesticida que era amplamente utilizado no Brasil, que está proibido, que é o DDT, de tatu. É o dicloro difenil tricloroetano. Esse é um inseticida que nossos corpos, o corpo dos animais consumidores, não tem a capacidade de metabolizar com eficiência. E não tem a capacidade também de jogar fora pelo sistema excretor.
Então, o que acontecia? O cara despejava DDT na lavoura, né? Os insetos que comiam DDT efetivamente morriam, mas ficava uma parte do DDT na lavoura. E aí, quando se colhia essa vegetação e se dava para o consumidor primário, né? Esse consumidor primário, que pode ser você ou pode ser um frango que depois você virá comer, comia uma grande quantidade de vegetais contendo uma parte desse DDT. E esse DDT acabava se concentrando no corpo do consumidor primário. Quando o consumidor secundário vinha e comia inúmeros consumidores primários, a quantidade de DDT ia aumentando ainda mais, até chegar a um ponto que ele se tornava tóxico para as populações futuras aqui de consumidores. Então, a mesma coisa que acontece com o mercúrio pode acontecer com o DDT. Neste caso, o fluxo de matéria não terá diminuído a quantidade ao passar de um nível trófico para o outro, mas sim aumentado. Mas isso só acontece com matérias que nós não conseguimos decompor ou degradar dentro de nossos corpos. Tá? São o que a gente chama de elementos biologicamente estáveis ou recalcitrantes, ou seja, que não possuem vias metabólicas dentro do nosso corpo para serem degradados e quebrados. Esse tipo de matéria não diminui ao passar de um nível para o outro, e sim aumenta. Tá? Agora, a matéria orgânica, que a gente quebra para gerar energia para viver, essa não. Essa, ao passar de um nível trófico para o outro, vai diminuindo. E aí, o que chegar no final, os decompositores conseguem devolver para o ambiente, para os produtores voltarem a reaproveitar. Então, é importante a gente, nesse momento, lembrar: o fluxo de matéria é cíclico, beleza? Por causa da ação dos decompositores. O fluxo de energia é unidirecional. A energia sempre diminui ao passar de um nível trófico para o outro. E a matéria, via de regra, diminui ao passar de um nível trófico para o outro. Mas no caso de recalcitrantes ou biologicamente estáveis, essa matéria pode se acumular ao passar de um nível trófico para o outro. Beleza? Então, a ideia da gente hoje era trabalhar o que era uma cadeia alimentar, o que era uma cadeia alimentar, o fluxo de matéria, o fluxo de energia e essa compreensão do que é ou não cíclico no ecossistema. E para finalizar, meus amores, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é um gráfico que você encontra amplamente nos materiais de ensino médio, beleza? Que já foi utilizado em questões de vestibular e que eu quero interpretar com vocês à luz do que vocês acabaram de aprender comigo, que é o fluxo de matéria e de energia. Então, o que esse gráfico está demonstrando? Aqui, ó, no eixo das ordenadas, beleza? Você tem a quantidade de energia. Então, quanto mais alto, maior a quantidade de energia. E no eixo das abscissas, né, para você lembrar que é o eixo X, tá? Você tem aqui, né, o fluxo de energia. Beleza? E aí percebam uma coisa, ó, dando uma olhada rápida no gráfico, beleza? Você está vendo que ao passar de um nível trófico para o outro, o que está acontecendo com as grandes caixas de energia de cada nível? Elas estão diminuindo absurdamente, indo em concordância com aquilo que a gente tinha falado, que ao passar de um nível trófico para o outro, a energia tende a diminuir sempre, sendo dissipada uma parte para a atmosfera. Agora, o que a gente tem que saber? Dar um nome a essa energia que cada nível trófico tem disponível para o próximo. Então vamos começar, porque é rápido e repetitivo. Bom, essa barra enorme aqui representa toda a energia sintetizada pelo vegetal, pelo processo fotossintético na forma de glicose ou de outros componentes, de matéria. Percebam que a quantidade de energia produzida por um vegetal ao longo de sua vida é muito grande. Agora eu pergunto, toda a energia que o vegetal, né, conseguiu assimilar a partir da luz na forma de energia química, ele está disponível para o próximo nível? Não, não está, porque como a gente falou, uma parte da matéria produzida pelo vegetal, ele vai gastar na respiração para gerar energia para suas atividades. Então, olha só, de toda a energia que ele produziu, uma parte foi gasta para sustentar a sua vida e uma parte, até bem grande, está disponível para o próximo nível trófico. Essa parte totalmente produzida é chamada de produtividade primária bruta. Primária porque é o primeiro nível trófico, bruta porque é tudo que ele produziu. Se você descontar da bruta o que ele perdeu respirando, sobra a produtividade primária, porque ainda estamos no primeiro nível trófico, líquida. Então, o que seria a produtividade primária líquida? Seria a bruta descontada a respiração. E aí, perceba, isto aqui é o que está disponível, bebês, para o segundo nível trófico, que é o dos consumidores primários. Só que aqui tá. Quando o viadinho vem e come esse vegetal,
uma grande parte da matéria desse vegetal e, consequentemente, da energia, não fica no corpo do viadinho, porque ele caga, ele come e vai passar pelo sistema digestório sem ser absorvido e ele vai defecar. Então, olha a quantidade de matéria e de energia que esse viadinho aqui, no caso o consumidor primário, nem chegou a aproveitar. Então, se isso nem passou, nem ficou no seu corpo, só passou pelo seu corpo, então o que ele absorveu é só esse rosa aqui, ó. Tá? Então, o que ele absorveu? Tudo que ele comeu, que era o líquido do nível anterior, beleza? Descontado as fezes. Beleza, então tudo que ele absorveu é o quê? É a sua produtividade secundária, porque ele é o segundo nível trófico, bruto. Embora ele não seja um produtor, a gente chama isso de produtividade, tá? Agora eu pergunto, essa produtividade bruta é o que ele vai disponibilizar aqui para a oncinha? Não, não, tá? Pelo leopardo, sei lá o que, né? Não, não é porque uma parte dessa energia, dessa matéria que ele reteve em seu corpo, né? Ele vai ter que gastar respirando. E aí vai sobrar esse rosinha claro aqui. Então, a gente vai usar a mesma lógica aqui. O rosa escuro era a produtividade secundária bruta. Descontado que eu gastei na respiração, eu tenho a secundária líquida. Então, o que é a secundária líquida? É a secundária bruta menos a respiração. E aí perceba que a secundária líquida é o que está disponível para o próximo nível trófico. Mas ele vai conseguir toda a secundária líquida? Não, porque uma parte do que ele come, ele defeca sem absorver. Então, você desconta as fezes, fica a terciária bruta. Você desconta o que ele vai gastar respirando, sobra a terciária líquida, que é o que está disponível para o quarto nível trófico. É tudo que o quarto nível trófico vai usar? Não, porque o quarto nível trófico pede uma parte nas fezes. Aí esse cinza aqui seria a produtividade quaternária bruta. Descontou a respiração, sobra a quaternária líquida, e assim por diante. Agora, o mais importante é vocês verem isso. Ó. Dá uma olhada na perda energética que eu tenho ao passar do primeiro nível trófico para o segundo. Olha a energia que estava efetivamente disponível para o segundo nível trófico, que era a primária líquida, e olha o que efetivamente o segundo nível trófico pegou, ó, que é o secundária bruta. E aí perceba que ele ainda vai ter que descontar a respiração para sobrar isso aqui para o próximo nível. E aí o próximo nível vai descontar disso que ele está comendo uma parte das fezes, é o que sobrou para ele. Você vê que há uma grande perda energética ao passar de nível trófico para o outro. Tá? E, consequentemente, né, quanto mais distante do produtor você está, menor a quantidade de energia disponível nesse nível trófico. E aí vai chegar uma hora que a quantidade de energia é tão pequena que você não consegue ter um próximo nível trófico e a cadeia se encerrou aí. E aí os decompositores pegam essa matéria que sobrou e que não vai para o próximo nível trófico, decompõem a matéria e devolvem para o ambiente. Beleza? Então é isso que acontece ao passar de um nível trófico para o outro. A quantidade de energia sempre diminui, a quantidade de matéria, via de regra, diminui, mas pode, no caso da matéria, aumentar e se magnificar, caso a matéria não seja biologicamente degradada. Beleza, meus amores? E aí, com isso, a gente fecha, então, o que seria o estudo do fluxo de matéria e de energia nos ecossistemas, mostrando para você o que é uma cadeia alimentar, o que é uma teia alimentar, quais são os níveis tróficos que a gente observa e quais são as relações energéticas que existem dentro desses níveis tróficos. E aí lembre-se sempre, bruto é tudo aquilo que eu produzi, beleza? Ou que eu consegui comer e assimilar. Isso é o bruto. Tirando o que eu gasto, sobra o líquido, que é o que está disponível para o próximo nível trófico. Tranquilo, meus amores? Bom, a ideia era essa hoje, era fechar esses conteúdos com vocês. Nas próximas aulas a gente voltará com a ideia de pirâmides ecológicas, beleza? E a gente vai dando continuidade assim aos temas de ecologia. Tranquilo? Juan, retorno para vocês. Finalizei o que seria o assunto de hoje, beleza? Podem encerrar a gravação. Denute, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a você, Lulu. Que eles consigam ter o sucesso que almejam, né? E que a gente aqui nesse trabalho seja um pouquinho daquilo que é necessário nessa construção desse tijolo pequenininho que a gente está colocando no processo. Beleza? Amém, amém. Professor, muito obrigado de novo. Mais uma aula muito boa. Eu lembro certinho de você dando isso em sala de aula. É até engraçado de lembrar. E queria agradecer você pela apresentação, por mais um aulão. Queria lembrar a galera de seguir nossas redes sociais lá para acompanhar todos os calendários, as mudanças de data, a questão dos monitores que agora estão disponíveis para vocês, certo? E um abraço para vocês, estudem, que já já o Enem está chegando.
E não se esqueçam de qualquer coisa, a gente está aqui, pode correr atrás da gente, que a gente arruma um monitor, arruma apostila, faz o que quiser para cada um aqui ter um futuro próspero e conseguir alcançar nossos sonhos, né? Que é para alcançar nossos sonhos tem que estudar um pouquinho, né, não, Lulu? Fala aí. Tem que fazer um pouquinho de força. Nada vem por acaso, não. Nada vem sem esforço, não. Obrigado, gente. Valeu, valeu, Lulu. Até a próxima aula. Falou, garoto. Um abração. Tchau para todo mundo.